Função inversa. Vem comigo aqui nesse diagrama. Vamos criar uns elementos aqui no conjunto de partida, Azinho, Bzinho. Vamos criar aqui um M e um T. E eu vou inventar a seguinte função. AM e BT. É uma função? Claro que é. Estou chamando de F. Então, quem são os pares da função F? Vou colocar eles aqui do lado. Tá aí. É uma função com apenas dois pares ordenados, perfeito? Agora vamos criar a função inversa. Ora, o que será? O que vocês acham que vai acontecer? Quem será que é a função inversa? Vamos botar ela de vermelho aqui, ó. Quem será que é a f na menos 1? O que tu achas? Quais serão os pares ordenados dessa função inversa? E aí? Galera, é exatamente isso que vocês estão pensando. O m estava recebendo do a, então ele vai mandar para o a. O t estava recebendo do b, então ele manda para o b. Ou seja, eu tenho a função MA, o par ordenado MA e o par ordenado TB. Essa é a função inversa. Em outras palavras, x se transforma em y e y se transforma em x. Quando eu estou olhando aqui para a função inversa, os valores de x estão no conjunto de partida, os valores de y no conjunto de chegada. Idem para a função f, aqui os valores de x estão no conjunto de partida e os de y no conjunto de chegada. Mas falar em função inversa é simplesmente, quando uma é inversa da outra, é simplesmente trocar o x pelo y e o y pelo x. Simples assim, uma barbada. Agora vamos criar uma outra relação aqui, tá? Também o conjunto de partida AB, conjunto de chegada MT, só que vamos fazer assim, ó. O A manda para o M, o B manda para o M. Continua sendo uma função. Estou chamando ela de f. A função f agora é dada pelos pares ordenados AM e BM. E qual será a inversa? Ora, a relação inversa eu te garanto. É essa que eu vou colocar aqui. Vamos colocar em verdinho aqui, ó. É o M mandando para o A, o M mandando para o B e o T sobrando aqui. Com certeza, se essa é a relação F, esta aqui é a relação inversa de F. Mas eu te pergunto, ela é função? Não. Essa relação aqui não é função. Então, quando a gente olha para essa primeira F, a gente diz assim, ó, essa função F aqui não possui inversa. Porque quando a gente inverte, isso não é uma função. Tá? Moral da história, para uma função ter inversa, ela obrigatoriamente deve ser bijetora. E é o que a gente consegue ver naquele primeiro exemplo lá, né? Para ver se a função é bijetora, ela tem que ser sobrejetora e também injetora, né? A gente olha para o conjunto de chegada aqui para o contradomínio. Para ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém. Beleza, esse cara está sendo usado e esse aqui também. Então, ela é sobrejetora. E ela tem que ser injetora também. Quando é que a função é injetora? Quando a gente olha para o contradomínio e aqui não tem dupla ou tripla conexão, né? Cada cara que está recebendo aqui é sempre uma flechinha só, né? Então ela é sobrejetora e injetora. Então, para a função ter inversa, ela precisa ser bijetora. Ok? Vamos adiante. Pessoal, regra prática para a obtenção da função inversa. Uma barbada. Simplesmente fazer isso aqui, ó. A gente tem uma lei de função, a gente vai trocar x por y e y por x e depois vai isolar o y. Simples assim. Olha o exemplo. Tá aqui, eu tenho uma função f, tá? 2x menos 6 e quero saber quem é a função inversa dela. Vamos fazer? Primeiro, aqui está a função, né? Ela é y igual 2x menos 6. O que diz o primeiro passo? Trocar x por y e y por x. Bom, então vamos lá. Y vai virar x e x vai virar y. Adiante. Acabei de fazer a troca. Agora o próximo passo é isolar o y. Aqui eu tenho x, olha o menos 6, vai ficar mais 6. Aqui tem um 2 vezes y. Y isolado, então, vai ser x mais 6 dividido por 2, né? Porque esse 2 foi para o outro lado. Tá aí, ó, vamos ler de trás para frente. Y é igual a x mais 6 sobre 2. Esse y aqui, pessoal, é a função inversa, certo? Estou aí com a função inversa. Quem é a inversa?
x mais 6 sobre 2. Então, respondendo aqui a pergunta, a função inversa é x mais 6 dividido por 2. Que barbadinha, hein? Pessoal, só 2 passos a gente inverte uma função. Quer mais um exemplo? Segura essa então. Vamos pegar e fazer a inversa da função x² menos 4. Só que eu dei uma incrementada aqui, né? Olha os valores que eu estou exigindo para x e os valores que eu estou exigindo para y. Eu tive que colocar essa regra aqui em cima, pessoal, para que essa função quadrática aqui, x² menos 4, seja bijetora, tá? E se vocês ainda não têm essa manha, porque essa função ela é da seguinte forma, ó, a gente não trabalhou com função do segundo grau ainda, tá? Mas ela vai ter um gráfico assim. E se a gente faz as linhas horizontais aqui, ó, ela já não vai mais ser chamada de injetora, né? Porque pega em 2 pontos, ó. Tá? Então a gente não pode ter esse gráfico. Simplesmente essa lei me gera uma função que não é dita bijetora. Agora, quando eu restringir o x aqui, ó, do 0 ao mais infinito, então eu tenho esse gráfico aqui, olha só. Acaba essa parte aqui por desaparecer, e a função fica só com essa parte aí. Por que isso? Porque olha a restrição. Valores de x eu só aceito do 0 ao mais infinito. Então, quando eu olho esses pontos verdes, realmente, né, o x associado a esses caras aqui está respeitando essa regra de 0 ao mais infinito. E o y também aqui acaba respeitando, de menos 4 ao mais infinito, porque esse ponto aqui vai ser o menos 4. Se a gente graficar essa função aqui, né? Mas vocês ainda não viram isso, tá? Então não se preocupem com isso nesse momento. O fato é que a gente vai inverter essa função, tá? Então, quais são os passos? Em primeiro lugar, que a lei é x² menos 4. Então, o primeiro passo de inversão é trocar y vira x e x vira y. Né? Segundo passo é isolar o y. Então, a gente tem um y², aí vai ficar com x mais 4. E quando eu isolar o y aqui, ó, o quadrado vai para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada, né? Do x mais 4. E aí que vem o detalhe, né? O que que acontece? Olha só. Na hora de inverter a nossa função inversa aqui, ó, ela obrigatoriamente vai ser aqui, ó, desse intervalo do menos 4 ao mais infinito, desse intervalo até o intervalo 0 ao mais infinito. Eu tenho que respeitar isso, porque ocorre a inversão, né? Troca de x por y e y por x. Então a função inversa vai ser essa. E aí quando eu olho para cá, aqui está a inversa, né? Já vamos colocar aqui, ó, f de x igual raiz quadrada de x mais 4, tá? Mas eu te pergunto, e aí, é o mais ou é o menos? Pensa um pouco. Observa aqui, ó, valores de x são esses aqui, valores de y são esses. Então, o que que acontece? Valores de y, olha o que eu aceito, de 0 ao mais infinito, ou seja, o 0 e o resto é tudo positivo, certo? Então tá aqui, ó, f, né? Y significa f, então o y é positivo, né? Esse cara tá te dizendo isso, ó, tá vendo? Então a gente vai ignorar esse negativo por causa daquela lei que foi dada, né? Tá aí a nossa função inversa, vamos colocar, opa, faltou o menos 1 aqui, né? Essa é a inversa daquela f que eu criei ali antes. E reparem aqui, ó, na regra, né, sobre x dentro dessa função aqui. O x tem que ser maior do que menos 4. Pode ser menos 4? Pode. Se vocês colocam um menos 4 aqui, ó, vai dar 0. Tá tudo bem. Agora, se tu pegar um outro número, pega um menor do que menos 4, pega menos 10. Esse cara não autoriza, tá? Mas experimenta menos 10 aqui dentro. O que que acontece? Dá uma raiz quadrada de número negativo, né? Isso não existe dentro do campo dos reais, né? Então vocês estão vendo que tudo fica em equilíbrio, né? Tá, pessoal? Mas aqui eu já fui um pouco além, tá? Nesse primeiro momento, saibam inverter a função. É trocar y por x e x por y e depois isolar o y. Valeu?